Eu tenho certeza que você aí já faz algumas automações com N8N, já fez algum agente de IA, mas na hora que chega algum projeto, na hora de você precificar, passar o valor para o cliente, você fica perdido na hora de precificar, não sabe realmente qual o valor você deve cobrar, e aí você passa para o cliente um valor abaixo do que esse projeto realmente vale. Eu sei bem o que é isso, porque isso já aconteceu comigo e eu já deixei um bom dinheiro na mesa por não saber o que considerar, né? Quais fatores, qual análise eu devo fazer para realizar a precificação daquele projeto, né? Se você quer parar aí de dar projetos aí praticamente de graça, né? Porque eu vejo muita gente pecando nessa hora de realizar a precificação de agentes de automações, ali cobrando 1.500, R$ 1.000 por um projeto ali que pode facilmente substituir mais de 3, 5 funcionários. Fica comigo porque hoje eu vou te mostrar um modelo, né, um passo a passo que eu uso, né, uma análise do projeto que eu uso para realizar a precificação de qualquer projeto que envolva automação e agente de IA. Então, nos próximos minutos, né, desse vídeo, você vai aprender um método completo de precificação, né, que me permitiu eu passar de ficar cobrando aqueles valores que vinham da minha cabeça por um valor que eu tive um método que eu usei para chegar nesse valor, considerando todos os fatores envolvidos, desde o valor da minha hora e desde o escopo do projeto como um todo, que eu vejo muita gente errando nessa hora e não considerando muitas coisas na hora de realizar essa precificação. Então acompanha aí comigo até o final que você vai ver como precificar qualquer projeto que você receber, tá? Então, eu já tive experiência de entregar vários projetos, mais de 5 projetos de automações envolvendo agentes de IA, disparo em massa. E no início eu cobrei muito barato. Eu já cobrei, só para vocês terem uma ideia, em uma clínica odontológica, né, uma IA que substituía uma funcionária, simplesmente ali 1.250 de implementação, que é menos que um salário mínimo, e de manutenção menos ainda, R$ 450 mensais que eu cobrei nesse projeto quando eu estava lá começando. E realmente não é aquilo que valia, porque era um funcionário, realizava os agendamentos, então esse ecossistema tinha muitas coisas envolvidas, desde CIA de atendimento, realizando ali desde o processo de quando o lead chega no WhatsApp até o agendamento, e também questão de follow-ups, tá? Que às vezes a pessoa deixava de responder e a IA fazia lá o follow-up e também o lembrete das avaliações. E eu percebi que eu estava cobrando muito barato por uma automação como essa. Então eu vou passar aqui para vocês, né? Ir direto ao que interessa, um passo a passo, né? É meio que um framework, 4 pilares fundamentais para você precificar o seu agente de IA. Começando aqui que a gente tem, né? Ó, vou dar até um zoom aqui nessa que é do formato que eu trabalho. Eu trabalho ali com a implementação. A implementação seria o desenvolvimento daquele projeto, é a gente pegar o projeto aqui do zero. Esse projeto está aqui na ideia, na cabeça, até entregar esse projeto pronto para entrar em produção, tá? Então essa parte de implementação é o desenvolvimento desse projeto, tá? Ali a gente envolve também a manutenção, que é a gente cuidar deste projeto, né? A gente verificar, monitorar e controlar os possíveis erros desse projeto e estar sempre atento ali com o cliente, com o projeto, caso dê algum erro, que provavelmente pode ocorrer, mesmo que não seja erro da automação, um erro ali interno, aí o cliente vai te chamar, você tem que ser proativo para resolver, que é isso que a gente faz na manutenção, né? Monitoramento e correções. O valor gerado, né? Você tem que levar muito isso em consideração, o valor que você gera para o cliente, tá? E o modelo de cobrança, que é a implementação e a manutenção, que te permite ali uma previsibilidade de caixa ali entrando dentro da sua agência, tá? E eu trouxe um material aqui que eu estou pensando em disponibilizar para vocês, tá? É um material aqui muito interessante para aqui os fatores que eu analiso desde implementação, o valor que o cliente recebe, manutenção e também outras coisas aqui, tá? Então eu vou passar aqui por dentro desse material para vocês verem como que eu precifico meus agentes de IA.
vou deixar aqui bem claro, tá? Que esse vídeo é sobre como você deve precificar, tá? E não como convencer o cliente a pagar aquele valor. Então vamos deixar bem claro. Uma coisa é precificar, saber precificar, uma coisa é você convencer, tá? Então é um vídeo de cada vez. Eu vou trazer vídeo de como você convencer, né? Que aí seria algo mais voltado a técnicas de vendas, tá? Mas aqui o foco vai ser essa questão de precificação, né? Você saber o que você deve olhar atentamente para você realizar essa precificação, tá bom? Então vamos lá que eu vou começar agora pela implementação. Bom, vamos lá. Eu deixei aqui a fonte um pouco maior para vocês conseguirem ali visualizar tudo aqui que está escrito, tá? Então, da implementação, a gente vai começar aqui da base, que é a infra, tá? VPS, tá? Basicamente falando. Infraestrutura e escalabilidade. Eu vejo muita gente pecando nisso, tá? Muita gente na hora de cobrar não considera esse fator. E como que a gente consegue diferenciar? Pô, é um cliente que vai precisar ali de um uso constante da infraestrutura. É um cliente que ali vai ter um uso intenso da VPS, seja ali pelo Chatwood, seja ali pela Evolution ou pelo próprio N8N. Se você conseguir analisar e definir que o cliente tem um uso intenso do N8N, tá? O que a gente pode falar ali de uma automação com atendimento de IA, um uso intenso, né? Cara, a partir de umas 100 mensagens, 200, 100 leads por dia, a partir de 20 leads por dia, se realmente tiver essa constância de chegada de leads, ou bastante mensagem, bastante uso ali do N8N de alguma automação, do Chatwood, vocês devem levar isso em consideração, tá? Porque isso vai exigir, tá? Que você tenha um trabalho mais, como eu posso dizer, mais... Você vai se preocupar mais com a infra desse cliente, tá? Muita gente não se preocupa, tá? Mas vocês, como os automatizadores de verdade, vocês têm que saber diferenciar, tá? Então aqui, ó, é a gente pensar se qual é a demanda esperada para o sistema, tá? Vai ter muita mensagem, vai ser um uso intenso. Pô, vai ser um uso intenso. Então a gente vai começar a pensar nisso, começar a pensar ali em ter mais de uma VPS em conjunto com outra, fazendo um swarm de VPS, tá? Com Docker Swarm. Isso é um ponto, né, definitivo de acordo com os volumes e uso previsto, tá? Então a gente tem que analisar isso, se vai ter várias aplicações. Então a infraestrutura vai analisar tanto quais aplicações vão ser necessárias e também a escalabilidade dessas aplicações. E aqui está dizendo, ó, quanto maior a escala, maior o esforço técnico necessário. Por quê? Porque você vai ter que se preocupar em entregar uma infra, né? Você configurar aquelas aplicações, tanto N8N, Chatwood, Evolution, todas as VPS em conjunto, para realmente conseguir lidar com aquela demanda e conseguir entregar o desempenho que o cliente vai precisar no dia a dia, tá? Porque senão você não vai conseguir entregar, você já vai queimar ali o seu trabalho e aí não é isso que você quer, tá? Então isso deve ser levado em consideração. Pô, o cliente vai querer uma escala maior, o cliente vai querer mais aplicação, então você vai ter que considerar isso e elevar um pouco a sua precificação para aquele projeto em específico, tá? Então, quanto maior a escala, quanto maior necessidade de aplicações, porque há vários casos e casos. Há clientes que realmente, eu quero que você instale uma VPS para mim com isso, isso e isso. O cliente já sabe, já entende desse mundo. Mas quando é um cliente que você pega ali do zero, que você mesmo vai instalar, você leva em consideração mais a escalabilidade, tá? Então é basicamente isso, ó. E também a gente deve considerar que a escalabilidade vai influenciar diretamente tanto o preço ali da implementação, tanto da manutenção, tá? É muito importante, porque se você pegar a manutenção, que é a recorrência, você também vai ter que cuidar do servidor do cliente. E como às vezes é um cliente que tem uma escala maior, você precisa ficar mais atento, ter mais controle, ser até mais proativo para evitar problemas, tá? Então você tem que levar isso em consideração para precificar para mais ou para menos aquele projeto, tá bom? E também essa questão de infraestrutura e escalabilidade influencia também no custo que provavelmente o cliente vai ter caso você repasse o custo da VPS para ele, tá bom? Basicamente na parte de infraestrutura e escalabilidade é isso. Em relação a integrações com sistemas do cliente, tá?
Vou citar aqui um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. A gente vai fazer um projeto de um agente de IA que vai realizar agendamento. Na maioria das vezes, tá? Se os clientes não têm um sistema, quando é uma pessoa só, a gente pega ali o próprio Google Calendário da pessoa, integra com o próprio Google Calendar e não tem tanta dificuldade, porque às vezes a pessoa já está adepta a configurar, integrar o Google Calendar em um agendamento, em um agente de agendamento. Então você às vezes já está acostumado. Mas se chega um cliente para você que ele tem um próprio sistema, um próprio CRM que vai que tem a integração, né? Isso é importante eu enfatizar que é necessário esse sistema do seu cliente ter integração via API de alguma forma para você integrar. Então eu imagino que chega um cliente para você, ele quer fazer também um agente de IA de agendamento, só que ele quer fazer um agendamento direto no sistema dele. Pô, você vai precisar pegar a documentação desse sistema, você vai ter que pensar em como você vai estruturar as tools da IA de acordo com a documentação daquele CRM, daquela agenda. Então é um esforço a mais necessário que você vai ter no projeto, na implementação, que também deve ser considerado para a precificação da implementação. Então você deve pensar aqui nesse tópico de integração com os sistemas do cliente, ó, é se o sistema, né, a sua automação vai precisar se comunicar com outros sistemas do cliente, um CRM, um banco de dados, um RP. E aí você tem que pensar quantas integrações, quantas vai ser. E tem essa questão aqui da complexidade, tá? Cada integração vai representar um esforço adicional. Quanto mais específico ou complexa, maior vai ser o seu tempo e o seu custo, consequentemente, para você desenvolver isso. Então você tem que levar em consideração, sim, tá? Questão de integrações com sistemas do cliente, tá? Principalmente na precificação, porque a precificação do serviço você está vendendo de automação com IA, você está vendendo seu tempo para desenvolver aquilo. Então, por favor, levem isso em consideração na hora de precificar os agentes de IA. Continuando aqui, a gente tem que se preocupar também com a questão do banco de dados, né? Nesse caso do exemplo da IA de agendamento, a IA tinha um banco de dados que eu fazia uma lógica para realizar os lembretes. Então, pelo status, né? Como agendado, reagendado, cancelado, qual foi o date time da última mensagem. Então, eu sempre estruturo o banco de dados nas IAs do cliente. Tanto para a questão de lembretes, follow-ups, a gente conseguir identificar um cliente, tá? E aí vai, né, de projeto para projeto, se vai ser necessário você criar um banco de dados, que em alguns casos pode ser mais simples, ou integrar com o existente, né? Que seria integrar com o banco de dados já que o cliente tem, seja o banco de dados ali interno do CRM dele, ou até um banco de, por exemplo, se ele já usa o Supabase ou já usa um Postgres, aí você tem que integrar com isso. Vai haver a necessidade de você se adaptar a os dados, né, as colunas com qual o banco de dados tem. Então tem todas essas questões aqui, ó, desde a tecnologia, estruturação de dados, você tem que fazer essas perguntas, ó. Se vai haver necessidade de você estruturar um esquema, né? Um esquema seria basicamente o banco de dados de suas colunas e quais dados estariam nelas. Normalizar e manipular dados de clientes finais. E sensibilidade e volume. Quanto maior o uso e a sensibilidade dos dados, mais complexo o trabalho envolvido. Então vocês têm que analisar nesse ponto do banco de dados. Pô, eu vou ter que adaptar para um cliente integrar com o existente, eu vou ter que criar um novo no Supabase para esse cliente. Aí você tem que analisar e verificar qual que vai ser mais gera mais esforço de acordo com o projeto e levar isso em consideração na aplicação, tá? Bom, vamos lá, a função do agente de IA, tá? Isso aqui é questão muito importante que muita gente não presta atenção. Eu vou abordar essas duas juntas, tanta função, tanta complexidade do agente. Então, o que que esse agente vai fazer, né? Se ele vai atender, se ele vai vender, ele vai dar suporte técnico. Porque assim, se você tem um agente de IA que ele qualifica e depois passa para o humano realizar o agendamento, é diferente de um agente IA que ele qualifica e também realiza o agendamento. Então é a função, né? Quantas funções ele vai realizar, né? A gente tem que pensar nisso.
Se ele vai atender, se ele vai vender, se vai ter integrado ali uma automação de follow-up, de lembretes. Quantas mais funções, né, e nível de complexidade, de inteligência, né, como que eu posso dizer? Quanto mais você ter que se esforçar no prompt para o agente se adaptar àquele caso, maior o seu esforço de desenvolvimento, tá? Análise de ROI, tá? Isso aqui é importante. Quantas pessoas o agente pode substituir de acordo com a função dele, tá? Isso é muito importante. E qual seria o custo salarial? Porque pensando nisso, a gente consegue analisar por quantos, né, dependendo ali do contexto ali do projeto, quantas mensagens recebe, né? Por exemplo, eu tenho 200 mensagens. Eu vou abrir aqui, ó. Aqui eu tenho 200 mensagens por dia. E eu vou distribuir essas mensagens, por exemplo, entre atendente 1, o atendente 2 e o atendente 3, né? Então aqui o atendente 1, aqui o atendente 2 e aqui o atendente 3. Então, se o agente conseguir substituir, né? Se o agente de A conseguir atender essas 200 mensagens por dia, ele substitui esses três atendentes facilmente, né? Ele, o empresário, né, que você está atendendo a empresa, não necessariamente precisa demitir todos os atendentes, mas se ele diminuir dois, deixar um ou diminuir um, já é uma redução de custo que esse cliente tem, né? Então a gente tem que sempre levar isso em consideração nessa função do agente A. E que entra junto nessa questão da complexidade do agente. O número de ações, quantas tarefas ele vai ter que fazer, que é o que eu falei. Se ele tiver que fazer qualificação, agendamento, se ele com a quantidade de coisas que ele vai ter que fazer, tarefas, né? Seguir o passo a passo. Então, quanto mais tarefas esse agente realizar, quanto mais ações ele tiver que realizar, maior o impacto na precificação. Recursos necessários, você vai precisar de memória, acesso a banco de dados e ferramentas internas, que depende muito de projeto. E um projeto, mesmo se for, vamos pegar dois exemplos de projeto, tá? Os dois projetos são para uma IA de agendamento, mas no projeto 1, você viu que o agente de IA vai precisar ali de 5 tools, tudo de agendamento, tudo de reg, tudo de banco de dados e etc. E no outro ele só vai precisar das tools de agendamento. Então você tem que analisar quanto maior o número de tools, número de ações, maior o trabalho que você vai ter e, consequentemente, maior o impacto que isso reflete na precificação, tá bom? Então vocês têm que levar isso em consideração. E o aumento da complexidade. Pô, cada nova habilidade ou skill, né, que é uma ferramenta adicionada ao agente, aumenta a complexidade do projeto. Então isso se leva em consideração para levar aqui em consideração a precificação da automação, tá? Então, aqui tem uma formulinha, né? Não é uma fórmula assim, use essa fórmula, tá? Mas você pode usar aqui, né, com base no seu valor hora, e você, o agente, cara, para esse projeto aqui, e você pode dividir, tá? O preço, em vez de você fazer o preço num preço como um todo, você divide o projeto em preço. Para fazer o agente com essa complexidade, seria R$ 500, R$ 600. No final, você vai dar o preço para o cliente, né? O valor total para o cliente. Mas se você fizer aqui assim, né? Para o agente é 600. Para integrações externas, para eu fazer tudo, estudar tudo, mais 300. Banco de dados ali, mais 300. A quantidade aqui, esse processo automatizado, seria a quantidade de processos automatizados. Vou até colocar aqui, ó, quantidade de processos automatizados. Porque isso leva em consideração, né? Não adianta ser só um agente de A, se esse agente de A tem um agente de A, mas também ali por fora tem um fluxo que faz lembrete, tem um fluxo que faz follow-up, tem um fluxo que faz notificação de pagamento. Então é mais, além do agente, que é o atendimento, você tem mais 3 processos automatizados. E isso leva em consideração com certeza, né? Porque você vai ter que automatizar esses processos para realizar a precificação da implementação. E mais o valor gerado para o cliente, né? Porque o valor gerado para o cliente é você saber ali comunicar da forma correta para o cliente o que ele vai ganhar com aquilo. Geralmente,
os empresários ou a empresa, principalmente quando se trata de área de atendimento, às vezes, a maioria das vezes preocupada em reduzir custo, tá? Principalmente com atendente. Quando tem muito atendente, às vezes não performa, tem muito lead, o cliente tem muito lead, mesmo com uma equipe de atendentes não consegue dar conta. Esse daí pode ser um grande valor gerado para esse cliente, você leva isso em consideração na precificação, tá? Que entra esse segundo tópico, que é basicamente relacionado ao valor gerado para o cliente. E esse valor que o cliente recebe, ele impacta tanto na implementação, tanto na manutenção, tá? Bom, e nesse tópico, né, o valor que o cliente recebe. Aqui a gente tem que levar em consideração, né, esse tópico, o valor gerado pelo cliente, né? Então aqui é o que ele deixa, né, o que ele ganha e ou o que ele deixa de perder com a solução, tá? Então ele pode ter uma economia em funcionários. Pô, quantas pessoas ele vai deixar de contratar? Ou quantas pessoas ele pode realocar? Pô, estou com uma equipe de atendimento com 5 pessoas, mas eu posso realocar um cara que tem muito potencial para uma área financeira e realocar ele. Pô, tem um agente de A aqui, eu consigo realocar ele, ou eu não vou precisar contratar mais gente. É vocês pegarem esse nível profundo da coisa, tá? Vocês, nesse tópico de valor que o cliente recebe, é você pensar mesmo como empresário. É aí que entra também qual o custo mensal de cada funcionário, né? Que depende muito de cliente para cliente e de empresa para empresa. Ganho de produtividade ou vendas, né? Se o agente agiliza o tempo de resposta, se a solução aumenta a taxa de conversão de vendas, que geralmente o agente, né, se ele é bem treinado, com um prompt bem escrito, ele aumenta sim a taxa de conversão, porque é, o tempo de resposta, o tempo médio de resposta da primeira interação, quando um novo lead chega no WhatsApp, é muito baixa, tá? Então, o agente responde no máximo 1 minuto e vai continuar assim. E aí, pô, se a taxa de conversão aumentar, é mais um valor que o cliente recebe ali nesse investimento que ele faz no seu projeto. Outra coisa, né? Essa é a experiência do cliente aprimorada. Pô, antes os clientes tudo reclamavam do atendimento, agora com a gente a satisfação aumentou, coisas resolvidas na hora. Isso aumenta muito a percepção de valor gerado para o cliente. É lógico que essas coisas a gente consegue ver mais na prática do projeto. Mas se você tem um case, né, um depoimento de um outro trabalho, de outro projeto que você fez, você pode usar isso quando você estiver prospectando, fazendo a reunião com o cliente. Redução de risco, pô, automação minimiza a ocorrência de erros humanos? Isso é um ponto, tá? Como é um agente de A e o agente de A centralizado com todas as informações, quando você tem vários atendentes, o seu atendimento chega a ser um pouco mais descentralizado. E pode ter ali mais de uma pessoa mexendo em uma informação só. E às vezes ele pode anotar errado, pode esquecer, ou pode modificar uma coisa que não era modificar. E isso vai evitar falhas, vai evitar atrasos, vai evitar esquecimentos e vai evitar até essa correção de erros e correção de problemas devido a erros humanos, tá? Percepção de valor. Se essa solução resolve uma dor urgente ou problema crônico no negócio, é como eu disse. Pô, tá chegando muito lead para esse cliente, né? Você tem um cliente que tá chegando muito lead, ele não consegue lidar com a demanda do atendimento. Pô, se você colocar um agente já que resolve isso, já resolve uma dor urgente e um problema crônico, né? É algo que o cliente já tentou resolver antes sem sucesso. Imagina, o cliente ele tem dois atendentes, ele contrata mais dois e mesmo com 4 atendentes ele não dá conta. Os atendentes não dão conta de atender todos esses leads. Pô, é mais um ponto a se considerar no valor gerado para o cliente. E aí é o que entra aqui, essas perguntas que vocês têm que realizar, né? Qual o valor emocional que ele atribui a essa solução? Então, usem essas perguntas, se perguntem, né? Pegue e se perguntem, pô, o agente vai fazer isso, vai agilizar o tempo de resposta, tal, tal. Nesse tópico aqui, valor que o cliente recebe, para a gente colocar ali mais uma precificação, né, um valor maior para aquela solução, né? Não pensando só no projeto ou no valor da sua hora, mas no valor que isso gera para o cliente. E isso aqui tem tanto na implementação, tanto na manutenção é considerado também, tá? Manutenção, que entra muitos tópicos também da implementação, mais voltado mais para a parte de monitoramento, correções e etc., otimizações.
Então aqui, ó, depois de pronto, é essa pergunta que você tem que fazer. O que, que vai ser precisar ser cuidado todo mês? Vai precisar cuidar da infraestrutura? Já anota. Monitoramento contínuo do servidor. Vai precisar atualizar, garantir estabilidade. E se for uma infraestrutura que você configurou para ser mais escalável, aí você precisa monitorar mais ainda, que impacta mais no seu serviço de manutenção. O agente de IA, né? Possíveis correções de prompt, de falhas, aprimoramento contínuo com base em novas situações, atualização de comportamentos, respostas e lógicas. Isso aqui é básico, acho que a maioria de vocês entende. Integrações, né? As APIs podem ser atualizadas, credenciais podem expirar e sistemas do cliente podem mudar. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Não adianta o cliente chegar e falar assim, pô, vou mudar o meu CRM, vou mudar para outro CRM. Ele fala assim, ó, só atualiza aí a automação. Pô, aí é complicado. Você teria que fazer um orçamento só para você integrar com esse novo CRM, porque você não estava prevendo isso. A manutenção é para correção e, como o nome já diz, manutenção, monitoramento, né, controle, não novas integrações ou novas automações. Senão você viraria funcionário CLT de alguém e trabalhava para alguém CLT para desenvolver automações, tá? Então, basicamente isso, você tem que colocar o preço na manutenção considerando esses pontos. Na parte de banco de dados é a mesma coisa, é ajuste e manutenção dos clientes finais, manutenção das integrações, garantia de integridade da estrutura e também de segurança das informações, principalmente se cai dentro da lei da LGPD. Alterações, né, para suportar novos tipos de dados, conforme a necessidade. E aqui, ó, análise de suporte e acompanhamento, né? Basicamente sugestões, disponibilidades para suporte técnico, é basicamente a parte do suporte ali que você faz quando você está ali já na parte da manutenção. O projeto já foi entregue e você só está agora recebendo a recorrência e fazendo a manutenção. Vocês têm que analisar esses pontos aqui para precificarem aqui, ó, o preço da manutenção. Então, a infraestrutura e a escala de uso. Pô, se é uma infraestrutura top, com várias VPS, com uma escala de uso alta, consequentemente, para eu fazer uma manutenção disso, eu vou precisar de mais esforço, né? Então, impacta no preço final da manutenção. O agente, a quantidade de ajustes mensais, tá? Aqui você pode ser um pouco preventivo, né? Porque a gente não sabe quantas vezes o cliente pode pedir isso, então você pode colocar ali uma base ou uma média. É... Atualização de integrações, né? Como eu mesmo disse. Suporte ao cliente, monitoramento contínuo, tá? Então, basicamente, esses pontos da manutenção, que vai desde o fluxo, desde a infraestrutura, desde o agente, integrações, você leva em consideração para precificar a sua manutenção, tá? Basicamente isso. E agora na parte de fatores que influenciam o preço, tá? É um tópico aqui, tá? Que não está voltado à implementação, tá? Mas para vocês entenderem ali, para vocês analisarem. Bom, aqui que tá o pulo do gato. Por quê? O impacto no negócio. Pô, quanto maior o ganho ou quanto maior a economia gerada, maior o valor percebido para o cliente. Consequentemente, maior vai ser o preço, né, o custo daquele projeto. Então você não vende tempo, ó, tá aqui escrito, você não vende tempo, você vende transformação, performance e ROI. Vocês têm que entender isso, tá? Isso, essa parte aqui, de você mostrar isso para o cliente, é mais parte de copywriting, persuasão, comunicação. Essa aula aqui, como eu mesmo disse no início, é mais para a parte de você saber precificar, tá? Que é muito importante, que muita gente não sabe. Os fatores. Pô, complexidade técnica. Quantos mais ferramentas e aplicações no servidor, mais o maior cuidado, o maior preço da implementação e, consequentemente, aqui, ó, da manutenção, tá? Isso aqui deve ser levado em consideração. Pô, o cliente quer uma automação de WhatsApp, mas ele quer um sistema igual o Chatwood. Pô, mas você está instalando o Chatwood, vai ter que monitorar ele. Pô, isso vai impactar tanto na implementação, tanto na manutenção. Responsabilidade e risco. Pô, geralmente exige
disponibilidade 24/7 é bem raro, tá? Tipo, qualquer hora do dia é bem raro. Mas assim, depende muito do cliente, né? Do feeling que você tem sobre aquele cliente na reunião. A operação não pode parar, tal. Isso depende muito da automação que você está fazendo, tá? Se for um agente de IA, isso daí é mais crítico, então exige uma responsabilidade maior, ó. E é isso aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Se você está assumindo risco crítico para o negócio dele, o valor do serviço deve refletir essa responsabilidade, tá, pessoal? Então levem isso em consideração. Outro problema que eu vejo muita gente não levar em consideração é prazo de urgência, tá? Muitas vezes o cliente quer um projeto rápido e vocês não levam em consideração isso na precificação. Projetos com prazo apertado ou urgente vai exigir mais alocação de recurso, vai exigir um custo elevado maior, por conta do prazo e da urgência, tá? E aqui o modelo de cobrança, tá? Que é o modelo aqui que eu falei para vocês, que é a implementação, o setup, que é cobrado pela entrega inicial do projeto, que você pode parcelar por etapas, né? Pode ser dividido por infraestrutura, integração e desenvolvimento dos agentes. Exemplo, como que eu faço aqui é 50% do valor pago no início do projeto e 50% restante após a entrada em produção, tá? E a manutenção mensal, que é um valor recorrente mensal com base no serviço de manutenção necessário, desde a VPS, fluxo, agente de IA e etc, e etc. E aqui tem um ponto que eu te disse, tá? Você pode incluir um pacote para melhorias, né, ou novas automações ou fluxozinhos, mas cuidado para não se tornar um funcionário CLT do cliente, realizando inúmeras automações adicionais pelo valor fixo da manutenção. É isso que eu mencionei aqui antes, quando eu falei da manutenção, e eu estou reforçando aqui para você de novo. Custos, tá? Que muita gente entra em dúvida, a questão de custo. Minha recomendação, tá? É você passar o custo para o cliente, tá? Se o cliente usa o WhatsApp API oficial, que tem um custo, eu já passaria para o cliente final. Custos variáveis eu sempre passaria para o cliente final, desde tokens de IA até até o servidor a gente pode considerar um custo variável por conta da, da cotação do dólar naquele dia, naquele mês em específico, tá bom? O custo do servidor vai depender muito do feeling que você tiver no cliente, tá? Mas eu geralmente não incluo os custos na manutenção, né? Fica a parte da fora e você leve isso em consideração quando você for precificar a manutenção. Pô, se na sua manutenção, se você já inclui custo de servidor, então você pode aumentar um pouco. Se você não inclui nada, aí você tem que analisar e fazer esse balanceamento de acordo com o que tem de custo para a pessoa, né, para o cliente final, e o que tem de custo ali interno se você não terceirizar. Esse material aqui eu acredito que eu vou disponibilizar lá no Drive junto com os fluxos do canal, tá? Aqui tem todos os pontos, vocês podem ver o vídeo de novo, mas aqui tem todos os pontos que vocês devem levar em consideração para precificar, vocês chegarem a um preço final, tá? De um projeto. O cliente fala, eu quero XYZ. Você destrincha esse XYZ, analisa aqui com base no material e analisando cada ponto você consegue chegar numa precificação que seja mais justa para você, tá? Mais justa para você. Então o vídeo é esse. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A comunidade, o grupo do canal no WhatsApp tá aqui no link da descrição, no Linktree. É só você acessar e tirar sua dúvida lá com a gente. Esse material eu vou subir lá no Drive do canal, tá? Que tá na descrição do grupo do canal. E é basicamente isso. Esse vídeo foi para vocês entenderem como precificar um projeto. É basicamente isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal para mais conteúdos como automação, inteligência artificial, agentes de IA e N8N. Falou!